O sol veio como um raio no céu de Lisboa, rasgando o ar úmido da tarde de outono e acertando o rosto de Tomás com um estalo que ecoou pelos corredores vazios da escola. Ele cambaleou para trás, o gosto metálico de sangue na boca, mas não caiu, não porque fosse forte, mas porque os braços de Afonso o seguraram como raízes antigas de uma oliveira centenária. Pare com isso, Rafael. Ele não fez nada, gritou Afonso, sua voz tremendo de fúria contida, os olhos castanhos flamejando sob as sobrancelhas franzidas, enquanto o agressor, um brutamontes de ombros largos e sorriso sádico, limpava os nós dos dedos na calça de jeans suja. Naquele instante, o mundo de Tomás desabou, não pelo golpe, mas pela visão de Afonso se colocando entre ele e o perigo, revelando um segredo que nem o próprio Tomás sabia carregar, o amor que brotava silencioso, como as águas do Tejo ao amanhecer. Tomás limpou o sangue do lábio com as costas da mão, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa em dia de festa. Ele era o garoto quieto da turma, o que desenhava grafites escondidos nos cadernos de história e sonhava com as ruas empedradas de Alfama à noite, onde as fado cantavam dores que ele ainda não entendia. Aos 17 anos, Tomás carregava o peso de um segredo que o isolava como névoa no rio, era gay, e ninguém na escola secundária de Santa Apolónia sabia, exceto, talvez, Afonso, seu melhor amigo desde os tempos em que brincavam de futebol nas praças de Belém, chutando bolas de pano contra as estátuas dos descobridores. Afonso, com seu sorriso fácil e cabelos pretos que caíam sobre a testa como ondas do Atlântico, era o oposto, extrovertido, capitão do time de basquete, o garoto que todos admiravam, mas que Tomás via com olhos diferentes, olhos que traíam noites insones imaginando toques que nunca ousavam. Rafael riu, um som gutural que reverberou como trovão distante. Olha só, o herói do dia. Defendendo o fracote. Ou é porque você gosta de brincar com meninas como ele? As palavras cortaram mais fundo que o soco, e Tomás sentiu o estômago revirar. Ele sabia das fofocas, Rafael, o valentão da turma final, filho de um pescador durão do bairro alto, vivia espalhando veneno sobre quem se desviava do normal. Mas por que Tomás? Porque agora, depois de meses de olhares enviesados no refeitório, sussurros nos vestiários. Afonso avançou um passo, o peito arfando, as veias no pescoço pulsando como cordas de viola. Cala a boca, Rafael. Você não sabe de nada. E se tocar nele de novo, eu acabo com você. Havia algo na voz de Afonso, uma vulnerabilidade crua, que fez Tomás erguer os olhos. Pela primeira vez, ele viu além da fachada do amigo, o medo, o desejo reprimido, o laço que os unia como as muralhas de São Jorge guardando a cidade. Os três ficaram paralisados ali, no corredor estreito ladeado por azulejos azuis que contavam histórias de navegadores e mares bravos, enquanto o sino da escola soava ao fim das aulas, um lamento solitário. Rafael cuspiu no chão, os olhos estreitados como fendas em uma porta antiga. Vocês dois. Que piada. Vão ver o que acontece quando a escola toda souber. Ele se afastou, os passos ecoando como tambores de uma procissão fúnebre, deixando Tomás e Afonso sozinhos com o silêncio pesado. Tomás se encostou na parede, as pernas fracas, e Afonso se virou para ele, as mãos trêmulas tocando seus ombros. Você está bem? Meu Deus, Tomás, eu não aguento mais ver isso. As palavras saíram entrecortadas, e Tomás sentiu um calor subir pelo peito, não de raiva, mas de algo mais profundo, uma confissão não dita que pairava no ar como o perfume de laranjeiras em bloom. Naquela noite, em seu quarto apertado no bairro de Moraria, com vista para as colinas iluminadas por luzes tremuluzentes, Tomás não dormiu. Ele revivia a cena, o punho de Rafael, o abraço de Afonso, o veneno nas palavras. Porque Rafael o odiava tanto. Tomás se lembrava das pequenas coisas, um olhar demorado no chuveiro após a educação física, um riso abafado quando ele falava de poetas como Fernando Pessoa, cujos versos heterónimos ecoavam suas próprias identidades fragmentadas. Ele era o diferente, o garoto que preferia livros a bolas, que sonhava com beijos roubados em becos escuros de chiado em vez de garotas da turma. E Afonso? Afonso era o farol em sua tempestade, o amigo que o defendia sem questionar, que dividia segredos sob as estrelas no mirador da Senhora do Monte. Mas e se Rafael tivesse razão? E se Afonso o protegesse por pena, não por amor? Do outro lado da cidade, em uma casa modesta perto do oceanário, Afonso socava o ar no quarto, os músculos tensos como velas de um galeão. Ele amava Tomás, não como amigo, mas como o mar ama a lua, puxando e recuando em marés eternas. Desde os 13 anos, quando viram juntos o desfile do orgulho em Lisboa, bandeiras arco-íris dançando ao som de tambores, Afonso sentiu o primeiro tremor. Mas o medo paralisava, a escola, com seus professores conservadores e alunos e quando preconceitos de pais católicos devotos, era um campo minado. E Rafael? Rafael era o espelho distorcido de seus próprios demónios, um garoto que escondia sua própria confusão atrás de punhos cerrados. Afonso se jogou na cama, o teto rodopiando com memórias, mãos dadas em segredo durante uma viagem de autocarro a Sintra,
risos compartilhados sobre sonhos de escapar para o Algarve, onde praias escondidas prometiam liberdade. Dias se passaram como névoa no Tejo, tensos e carregados. Na escola, Tomás evitava os corredores, optando pelos jardins internos onde oliveiras centenárias sussurravam segredos ao vento. Afonso o procurava a cada intervalo, trazendo pastéis de nata roubados da cantina, seus olhos suplicando perdão pelo incidente. Eu não pensei, Tomás. Só. Não suporto ver você machucado. Tomás sorria fraco, o lábio ainda inchado, mas o coração acelerado. Por quê? Porque você se arrisca tanto por mim. Afonso hesitava, as palavras presas na garganta como peixes em rede. Porque você é importante. Mais que tudo. Era o mais próximo de uma confissão, e Tomás guardava aquelas sílabas como tesouros em um baú de naufrágio. Mas o veneno de Rafael se espalhava. Rumores corriam como ratos nos esgotos de Lisboa. Tomás era esquisito, Afonso, suave demais. Um bilhete anónimo na mesa de Tomás: sai da escola, viado. Ele o amassou, as mãos tremendo, mas o dano estava feito. Em aula de literatura, quando o professor recitava versos de Camões sobre amores impossíveis, Tomás sentiu os olhares, acusadores, curiosos, cruéis. Afonso, sentado ao lado, apertou sua perna por baixo da mesa, um toque fugaz que enviou faíscas pela espinha de Tomás. Ignora, murmurou. Mas como ignorar quando o mundo conspirava para separá-los? A reviravolta veio em uma assembleia escolar, sob o teto abobadado do auditório que cheirava a madeira velha e incenso de missas passadas. O diretor, um homem de barba grisalha e olhos bondosos, anunciava prémios para projetos comunitários. Tomás e Afonso haviam submetido juntos, um mural sobre diversidade em Lisboa, inspirado nas histórias de travestis do bairro Alto e casais que dançavam fado em segredo. Mas quando o nome deles foi chamado, um assobio cortou o ar, de Rafael, no fundo da sala, seguido de risos abafados. Tomás congelou no palco, o microfone pesado na mão, enquanto Afonso subia ao seu lado, o braço roçando o dele em solidariedade. Nós fizemos isso porque Lisboa é uma cidade de amores livres, disse Afonso, a voz firme apesar do tremor. De quem ama sem medo, como os poetas que cantam o Tejo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo aplauso hesitante de alguns professores. Naquela noite, sob a chuva fina que lavava as ruas de Lisboa, Tomás e Afonso se encontraram no Mirador da Graça, onde monges outrora rezavam por almas perdidas. A cidade se estendia abaixo, joias de luz piscando como estrelas caídas. Eu te amo, Tomás, sussurrou Afonso, as palavras escapando como vinho derramado. Não como amigo. Como? Tudo. Tomás virou-se, os olhos marejados refletindo as luzes. Eu sei. E eu também. Mas e agora? Rafael não vai parar. Afonso puxou para perto, os corações batendo em uníssono. Vamos enfrentar juntos. Como sempre. Mas no fundo, ambos sentiam a tempestade se aproximando, uma revelação que mudaria não só suas vidas, mas a escola inteira. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens baixas sobre o castelo de São Jorge como véus de luto. Tomás acordou com o celular vibrando, uma mensagem de Afonso: encontro no jardim antes da aula. Preciso te ver. Seu coração deu um salto, misturando euforia e pavor. A confissão da noite anterior pairava como o aroma de café forte nas cozinhas de Lisboa, inebriante, mas amargo. Ele se vestiu às pressas, a camisa branca colando na pele úmida, e desceu as escadas rangentes da casa, ignorando o olhar preocupado da mãe, que fritava ovos com um suspiro. Cuidado na escola, filho. Ouvi boatos. Tomás assentiu, saindo para a rua onde bondes rangiam como ossos velhos. No jardim da escola, rodeado por canteiros de rosas vermelhas que sangravam pétalas no chão molhado, Afonso esperava encostado em um muro de pedra. Seus olhos, geralmente alegres como o sol do Algarve, estavam sombreados. Tomás. Sobre ontem. Eu não quis pressionar. Se for demais. Tomás o interrompeu com um gesto, aproximando-se até que seus rostos quase se tocassem. Não é demais. É tudo que eu quis desde sempre. Eles se beijaram ali, um toque leve como brisa do mar, selando o que palavras não podiam. Mas o idílio durou pouco, vozes se aproximaram, e eles se separaram, rindo nervosos como crianças pegas em travessura. As aulas daquele dia foram uma névoa de equações e datas históricas, mas o burburinho crescia. No refeitório, sob lustres de ferro forjado que pendiam como lágrimas, Tomás sentiu os olhares como agulhas. Uma garota da turma, Maria, sussurrou alto o suficiente, ouvi que o Afonso e o Tomás. Vocês sabem. Rafael, à mesa vizinha, ergueu uma sobrancelha, mastigando um sanduíche com desdém fingido. Afonso, sentado ao lado de Tomás,
apertou sua mão por baixo da mesa, um âncora em mar revolto. Deixa eles falarem. Nós somos mais fortes. Mas a força foi testada à tarde, durante a educação física no campo atrás da escola, onde o cheiro de grama molhada misturava-se ao sal do Tejo próximo. O professor dividiu as turmas em times de futebol, e Tomás, desajeitado com a bola, foi colocado contra Rafael. Cada passe era uma batalha, Rafael tacleava com força desnecessária, rosnando, corre, princesinha. Afonso, no time oposto, gritava encorajamentos, mas seus olhos traíam fúria. Quando Rafael derrubou Tomás pela terceira vez, o apito soou, e Afonso correu para ajudar o amigo a se levantar. Basta, Rafael. Isso é jogo sujo. O valentão sorriu, limpando suor da testa. Jogo sujo. Como a vida de vocês dois. Os outros jogadores pararam, o ar carregado de tensão, e Tomás viu nos olhos de alguns, curiosidade, pena, nojo. Após o apito final, no vestiário úmido e equante, o confronto explodiu. Rafael encurralou Tomás contra os armários de metal enferrujado. Você acha que pode vir aqui, ser o que é, e ninguém vai notar? Meu pai diz que gente como você destrói famílias. As palavras eram veneno puro, destilado de noites ouvindo sermões em igrejas do Chiado. Tomás ergueu o queixo, a voz firme apesar do tremor. E o que eu sou, Rafael? Diga na cara. O agressor hesitou, o punho erguido, mas Afonso irrompeu como uma onda, empurrando-o para trás. Toque nele e eu conto tudo que sei sobre você. Rafael congelou, os olhos arregalados. O quê? Você não sabe nada. Mas havia dúvida em sua voz, uma rachadura na armadura. Afonso não explicou, não ali, com o vapor do chuveiro subindo como fantasmas. Mais tarde, caminhando pelas ruas de Alfama, com as casas de cores vivas se aninhando nas colinas, ele confidenciou a Tomás. Rafael. Ele não é só ódio. Lembra daquela festa no verão passado, em Cascais? Eu o vi beijando um garoto na praia, escondido nas dunas. Ele me pediu para não contar. Tomás parou, o mundo girando. Então ele. Afonso assentiu, sombrio. Ele odeia em si mesmo o que não pode aceitar. Mas isso não justifica machucar você. A revelação pairava, uma semente de empatia em solo árido, mas Tomás sentia raiva misturada à pena, pena por Rafael, preso em suas próprias correntes. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria falsa, como o olho do furacão sobre o Atlântico. Tomás e Afonso navegavam seu novo amor em segredo, bilhetes escondidos em livros de poesia, toques furtivos nos bancos de pedra do pátio, olhares que diziam mais que fado melancólico. Mas o preconceito fermentava. Um professor de história, o Sr. Oliveira, chamou Tomás de lado após a aula. Ouvi rumores, rapaz. Cuidado com as companhias. Esta é uma escola católica, valores tradicionais importam. Tomás saiu dali com o peito apertado, questionando se Lisboa, cidade de liberdades, era mesmo um refúgio. Afonso, ao saber, ferveu. Eles não podem nos julgar assim. Vamos falar com o diretor. A reunião no gabinete do diretor, com paredes forradas de mapas antigos de explorações portuguesas, foi um campo minado. Meninos, entendo a juventude, mas este ambiente. Precisamos de descrição. Afonso rebateu, a voz e quando como canhão em batalha naval. Descrição. E a igualdade que Portugal conquistou? O casamento gay é lei desde 2010. O diretor suspirou, os olhos cansados. Lei é uma coisa, tradição, outra. Mas eu protegerei vocês. Saíram dali com uma vitória pírrica, mas os sementes de mudança estavam plantadas. Entretanto, Rafael não descansava. Ele começou a espalhar panfletos anónimos pela escola, caricaturas grotescas de casais gays, com legendas como Proteja Nossa Escola. O pânico se instalou, alguns alunos rasgavam os papéis em solidariedade, outros os guardavam com olhares culpados. Tomás encontrou-o na sua mochila, o coração acelerando como trem para Sintra. Afonso, ao ver, jurou vingança. Vou confrontá-lo. Acabar com isso. Tomás o deteve, os dedos entrelaçados. Não. Vamos expor a verdade. Sobre ele. Era arriscado, mas o humor os impulsionava, como ventos alísios levavam caravelas a novos mundos. A oportunidade veio durante o Festival Cultural da Escola, no salão principal decorado com bandeiras de Portugal e lanternas de papel inspiradas em festas de São João. Tomás e Afonso apresentariam seu mural, agora expandido com histórias reais de LGBTQ+ portugueses, de figuras como Sofia de Melo Breiner, cujos versos ecoavam humores fluidos. A multidão se reuniu, professores e pais misturados, o ar cheirando a doces de ovos e vinho de Porto. Quando subiram ao palco,
Rafael estava na primeira fila, os braços cruzados, um sorriso predatório. Este mural não é só arte, começou Tomás, a voz ganhando força. É sobre aceitar quem somos, como Lisboa aceita o Tejo em todas as suas marés. Aplausos esparsos, mas crescentes. Afonso continuou, e sobre coragem. Como a de quem se esconde por medo, mas merece ser visto. Seus olhos encontraram os de Rafael, uma flecha silenciosa. O valentão se mexeu inquieto, o rosto pálido sob as luzes quentes. Então, o caos, um grito da plateia, um pai levantando-se furioso com um panfleto na mão. Isso é propaganda indecente. Minha filha não precisa disso. O diretor interveio, mas o dano estava feito, discussões eclodiram, vozes sobrepondo-se como ondas em tormenta. Tomás e Afonso desceram do palco, abraçados em meio à confusão, mas Rafael aproveitou o tumulto para se aproximar. Vocês acham que isso acaba aqui? Eu sei segredos que vão afundar vocês. Sua voz era um sussurro venenoso, mas havia tremor, medo, não ameaça. Naquela noite, deitados no telhado da casa de Tomás, com a cidade pulsando abaixo como um coração vivo, eles planejavam. A revelação sobre Rafael. Se usarmos, ele para. Afonso hesitou. Pode destruí-lo. Mas talvez salve a todos nós. Tomás traçou constelações no céu com o dedo, pensando em Sócrates e seus amores masculinos, em como a história portuguesa era tecida de fios que eram invisíveis. Então façamos. Por amor. Pelo que vem depois. O amanhecer trouxe uma trégua ilusória, com o sol filtrando-se pelas persianas como raios de esperança em uma catedral gótica. Tomás acordou com o som distante de gaivotas sobre o Tejo, o corpo dolorido da tensão acumulada, mas o espírito leve pelo plano traçado com Afonso. Eles marcariam Rafael no confronto final, não com punhos, mas com verdade, expondo sua hipocrisia como um espelho quebrado reflete mentiras. Caminhando para a escola pelo terreiro do Paço, onde estátuas de reis vigiavam o rio como guardiões silenciosos, Tomás sentia o peso da decisão. E se ele negar? E se piorar tudo? Afonso apertou sua mão, escondida no bolso do casaco. A verdade liberta, como disse o Papa Francisco. Até para pecadores como ele. A escola fervilhava como um caldeirão no fogo. Os panfletos de Rafael haviam incendiado debates, grupos de alunos se reuniam nos pátios, alguns erguendo cartazes improvisados de amor é amor, inspirados no moral, outros murmurando preces contra pecados modernos. O diretor convocara uma assembleia de emergência, e o auditório estava lotado, o ar denso com expectativa e suor. Tomás e Afonso sentaram-se na terceira fila, ombros roçando, um escudo mútuo. Rafael, isolado no fundo, evitava olhares, seus punhos cerrados traindo a fachada de indiferença. O diretor subiu ao pódio, a voz grave como sino de mosteiro. Hoje falamos de unidade. Esta escola, fundada em tradições portuguesas de tolerância, pensa em Vasco da Gama, que navegou mares desconhecidos, não pode ser dividida por ódio. Ele pausou, olhando para Tomás e Afonso. Vocês dois inspiraram isso. Seu projeto nos lembra que diversidade é força. Aplausos irromperam, mas foram interrompidos por Rafael, levantando-se abruptamente. Força. Isso é fraqueza. Eles promovem agendas que destroem nossa cultura. O salão explodiu em vaias e aplausos misturados, um caos como o de uma tourada em que o touro vira contra a multidão. Afonso se ergueu, o coração na garganta. Rafael, sente-se e escute. Ou prefere que eu conte o que vi em Cascais? Silêncio caiu como cortina de teatro. Rafael empalideceu, os olhos dardejando como peixe em rede. O quê? Mentira. Mas sua voz falhou, e Tomás sentiu pena, o valentão era uma casca oca, preenchida por vergonha autoimposta. Afonso prosseguiu, calmo como o Tejo em calmaria. Eu vi você com Miguel, na praia. Beijando. E pedindo segredo. Por quê? Porque você tem medo, como todos nós tivemos. Mas machucar os outros não apaga o que sente. O auditório prendeu a respiração. Um professor gritou, calúnia, mas o diretor ergueu a mão. Deixem falar. Rafael cambaleou para frente, lágrimas nos olhos, a máscara rachando. Vocês. Não entendem. Meu pai. Ele me bateria se soubesse. Eu odeio isso em mim. As palavras saíram como confissão em confessionário, e o salão se dividiu, alguns choravam, outros assentiam em compreensão. Tomás se levantou, aproximando-se devagar. Ninguém odeia você, Rafael. Nós só queremos ser livres. Junte-se a nós. Era um risco, oferecer mão a quem batera, mas o amor de Tomás por Afonso o tornara corajoso, como os heróis de Essa de Queiroz que desafiavam convenções.
Rafael hesitou, o corpo tremendo, então caiu de joelhos, soluçando. O diretor chamou seguranças, mas não para prendê-lo, para apoiá-lo. Naquele momento, a revelação irrompeu, não só de Rafael, mas uma onda de confissões. Uma garota na frente ergueu-se, eu também. Sou bi. E tenho medo. Um menino atrás, meu irmão é trans, e eu o defendo em silêncio. O auditório transformou-se em círculo de partilha, vozes entrelaçando-se como fios de tapeçaria mourisca, sendo uma tapeçaria de vulnerabilidades. Mas o clímax veio à noite, em uma reunião improvisada no jardim da escola, iluminado por lanternas como em festas de Santo Antônio. Pais, professores e alunos se reuniram ao redor de uma fogueira crepitante, o cheiro de castanhas assadas misturando-se a lágrimas salgadas. Rafael, ao lado de seu pai, um homem rude de mãos calejadas pelo mar, falou primeiro. Eu errei. Mas choquei porque doía em mim. O pai, voz rouca, admitiu, eu disse coisas duras. Mas amo meu filho, não importa. Era uma ponte sobre abismos de preconceito, e Tomás sentiu o peito se expandir. Afonso e Tomás, de mãos dadas abertamente pela primeira vez, compartilharam sua história, as noites de dúvida, o beijo no mirador, o amor que florescia como jasmins em varandas lisboetas. Não pedimos aprovação, disse Afonso. Só espaço para amar. A multidão aplaudiu, e pela primeira vez, Tomás viu esperança, não uma vitória total, mas um começo, como o nascer do sol sobre o aqueduto das águas livres. Entretanto, sombras persistiam. No dia seguinte, um grupo conservador de pais ameaçou processar a escola por doutrinação. O diretor, pressionado, convocou Tomás e Afonso para uma conversa privada. Vocês mudaram tudo, mas o preço pode ser alto. Tomás pensou em fugir para Porto, onde comunidades queer pulsavam em galerias de arte, mas Afonso ancorou. Nós ficamos. Por Rafael, por todos. A tensão escalou quando Rafael desapareceu por 2 dias. Rumores, ele fugira para o interior, ou pior, suicidara-se pelo peso da exposição. Tomás e Afonso procuraram-no pelas ruas de Lisboa, do Rossio ao Cais do Sodré, o pânico crescendo como maré alta. Encontraram-no em uma praia isolada em Oeiras, sentado nas rochas, olhando o horizonte onde o sol se punha em chamas. Eu pensei em acabar, confessou Rafael, a voz quebrada. Mas vi o que vocês têm. Quero isso. Era o primeiro passo de redenção, frágil como concha na areia. De volta à escola, o trio, agora unidos por fios invisíveis, planejava uma campanha, palestras sobre identidade, inspiradas em ativistas como Luís Espacial, que lutara pelos direitos que era em Portugal. Mas um novo conflito surgiu, o pai de Rafael, arrependido mas teimoso, confrontou o diretor. Meu filho errou, mas isso não vira moda. A discussão vazou para a imprensa local, e repórteres cercaram a escola como gaivotas em cardume, flashes cegando como faróis de barcos. Tomás, exausto, questionou Afonso em um café escondido no bairro Alto, onde fado ecoava de portas entreabertas. Vale a pena? Toda essa dor. Afonso traçou seu rosto com o dedo, olhos profundos. Você vale. Nós valemos. E a escola? Ela mudará porque nós mudamos. Eles se beijaram ali, sob olhares indiferentes de habituês, sentindo o mundo se abrir como as portas de um convento para o mar. A revelação final se aproximava, uma bomba relógio, documentos vazados mostravam que o diretor ocultara casos passados de bullying homofóbico para proteger a reputação da escola. A bomba explodiu em uma assembleia lotada, com Tomás lendo os papéis em voz alta, a voz tremendo mas resoluta. Não mais segredos. O diretor renunciou no local, lágrimas nos olhos, admitindo falhas. O caos reinou, mas da cinza, uma nova era brotou, um conselho estudantil LGBTQ+ foi formado, com Rafael como vice, sua redenção um farol para outros. A renúncia do diretor ecoou como o colapso de uma ponte antiga sobre o Tejo, deixando rachaduras na estrutura que todos fingiam sólida. Na manhã seguinte, a escola secundária de Santa Apolónia acordou para um novo dia sob interim, com uma vice-diretora de cabelos grisalhos e óculos de armação fina assumindo o leme temporário. Tomás e Afonso caminhavam pelos corredores agora adornados com cartazes coloridos, diversidade é portuguesa. Mas o ar ainda cheirava a enxofre de feridas abertas. Rafael, transformado, juntara-se a eles na campanha, distribuindo folhetos com mãos que outrora cerravam punhos. Eu era cego, disse ele a Tomás em um canto quieto. Agora vejo. Obrigado por não desistir de mim. Tomás sorriu, o perdão florescendo como era em paredes ruídas. Mas a calmaria era ilusória. Pais conservadores formaram um comitê, pela tradição, reunindo-se em salões paroquiais próximos, onde cruzes de madeira vigiavam debates acalorados. Um deles, o Sr. Mendes,
pai de uma aluna devota, confrontou Afonso no portão da escola. Você corrompe meu filho com suas ideias. Ele me disse que questiona agora. Afonso, o capitão outrora imbatível, sentiu o chão tremer. Senhor, eu só mostro que amor não tem gênero. Como Deus ama todos. O homem cuspiu, virando-se, Deus julgará vocês. As palavras feriram, reabrindo dúvidas em Afonso, e se ele perdesse a família, os amigos de infância que agora o evitavam nos treinos de basquete. Tomás notou a mudança em Afonso, os sorrisos forçados, as noites em que ele se isolava, olhando fotos antigas de família em um álbum poído. Em uma caminhada pelo Jardim da Estrela, onde pavões exibiam caudas iridescentes sob o sol de inverno, Tomás o confrontou. Fale comigo. Não me deixe fora. Afonso parou junto a uma fonte borbulhante, as águas refletindo folhas caídas. Eu tenho medo, Tomás. De perder tudo por nós. Meu pai. Ele é como o de Rafael, rígido como pedra de Sintra. Lágrimas escorreram, e Tomás o abraçou, sentindo o corpo do amado tremer. Então lutamos juntos. Como prometemos. Era um juramento renovado, selado com um beijo sob olhares de idosos nos bancos, que sorriam em segredo. A campanha ganhou tração, espalhando-se como vinho tinto em uma mesa de jantar. Alunos de outras escolas em Lisboa, do Lumiar ao Restelo, enviavam mensagens de apoio, e uma petição online coletava milhares de assinaturas por educação inclusiva. Rafael, redimido, escreveu um artigo para o jornal escolar, Da ódio ao entendimento, confessando sua jornada. As respostas foram mistas, alguns o chamavam traidor, outros herói. Ele mostrou o texto a Tomás e Afonso em um café no Chiado, onde escritores outrora debatiam existencialismo. Isso dói, mas cura, disse, e pela primeira vez, Tomás viu vulnerabilidade genuína no ex-valentão. Contudo, o conflito escalou quando o Comitê Conservador invadiu uma reunião do Conselho Estudantil. Liderados pelo Sr. Mendes, eles brandiam bíblias e panfletos citando Levítico, exigindo o fim do clube gay. A sala, uma antiga sala de professores com quadros de cortiça e cheiro de giz, virou arena. Isso é lavagem cerebral, gritou um pai. A vice-diretora, firme como carvalho, rebateu, é educação. Portugal é laico, direitos humanos prevalecem. Tomás, Afonso e Rafael defenderam o espaço, vozes unidas, nós não pedimos permissão para existir. A briga verbal durou horas, terminando com a polícia chamada para dispersar os intrusos, sirenes e quando como lamentos de sereias. Na sequência, Tomás sofreu o primeiro golpe pessoal, seu primo, um padre jovem de uma paróquia em Belém, cortou laços. Uma carta chegou, selada com cera vermelha, arrependa-se, antes que seja tarde. Tomás a leu sozinho em seu quarto, as paredes e quando com fado de Amália Rodrigues no toca-discos antigo. Lágrimas caíram, molhando as páginas de um diário onde desenhava retratos de Afonso, olhos gentis, sorriso que iluminava noites. Ele correu para Afonso, batendo à porta às 2 da manhã. Eu não aguento sozinha, soluçou. Afonso puxou para dentro, envolvendo-o em lençóis quentes. Você não está sozinho. Nunca. Eles passaram a noite falando, tecendo planos de futuro, estudar arte em Lisboa, viajar para o Brasil onde amores quer dançavam samba. A virada veio com uma aliada inesperada, Maria, a garota que outrora sussurrara rumores, revelou-se lésbica em uma live no Instagram da escola. Eu vi inveja em Rafael, medo no Tomás, amor no Afonso. Hora de falar. Seu depoimento viralizou, atraindo apoio de celebridades portuguesas, um ator de telenovelas uma cantora de fado moderna. A escola tornou-se epicentro de um movimento nacional, com repórteres da RTP acampando no pátio. Mas o alto custo veio para Rafael, seu pai, após uma briga épica ouvida por vizinhos, o expulsou de casa. Volte quando for normal. Rafael apareceu na porta de Afonso ao amanhecer, mochila nas costas, olhos inchados. Onde eu vou? Afonso e Tomás o acolheram sem hesitar, transformando o quarto de hóspedes em refúgio. Aqui, com família de verdade, disse Tomás. Os três, unidos pelo fogo da adversidade, cozinharam bacalhau à brás, rindo de anedotas passadas, curando feridas com sal de mar e azeite de oliva. O clímax se aproximou com a eleição de um novo diretor, um candidato progressista, doutora Sofia, uma mulher de meia-idade com sotaque alentejano e histórico de ativismo pelos direitos das mulheres. Seu oponente, um homem idoso ligado ao Comitê Conservador, prometia valores tradicionais. O debate, transmitido ao vivo no auditório, foi uma batalha de titãs. Doutora Sofia defendeu, esta escola ensinará empatia, não exclusão. Como Portugal navegou oceanos, navegaremos diversidades. O conservador rebateu com versos bíblicos, mas Tomás, convidado a falar, ergueu-se, eu vivi o ódio.
escolham amor. Aplausos ensurdecedores selaram a vitória dela. Com a nova liderança, reformas começaram, treinamentos anti-bullying, dias de orgulho, currículo inclusivo com histórias quer portuguesas, de rainhas lésbicas medievais a poetas modernos. Tomás e Afonso lideravam, mas o amor deles amadurecia em privacidade, piqueniques no Parque Eduardo VII, onde declaravam votos sob cerejeiras em flor. Entretanto, uma sombra final, o Sr. Mendes, humilhado, planejava sabotagem, vazando fotos antigas de Tomás editadas para ridicularizá-lo. A bomba caiu em um fórum anónimo, espalhando-se como fogo em palha. Tomás colapsou, duvidando de si. Eles nunca param. Afonso ergueu, mas nós paramos o ciclo. Com amor. A sabotagem do Sr. Mendes irrompeu como uma onda traiçoeira no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa onde Tomás e Afonso haviam prometido eternidade em um pôr do sol passado. As fotos falsas, Tomás sobreposto em poses caricatas, legendas venenosas, circularam por grupos de WhatsApp parentais, chegando à escola como maré negra. Na manhã seguinte, sussurros seguiam Tomás como sombras, olha o veado posando. Ele manteve a cabeça erguida, mas por dentro, o coração sangrava como figos maduros esmagados nas ruas de Lisboa. Afonso, furioso, confrontou o grupo no pátio, sob a figueira centenária que testemunhara gerações. Quem fez isso é covarde. Mostrem a cara. Rafael, ao seu lado, identificou o traço, é o Mendes. Eu o vi digitando furioso na igreja. A doutora Sofia, nova diretora, agiu rápido, investigação interna, apoio psicológico para Tomás. Mas o dano psicológico era profundo, ele se trancou no quarto, revivendo não só as fotos, mas memórias de infância, olhares de tios em jantares de Natal, piadas sobre garotos moles. Foi Rafael quem o tirou do abismo. Batendo à porta com uma bandeja de rissóis de camarão, quentes e crocantes, ele sentou no chão. Eu sei como é odiar o reflexo. Mas você me mostrou outro caminho. Deixe-me retribuir. Eles falaram horas, Rafael compartilhando sua própria jornada, terapia com um psicólogo que era em Lisboa, reconciliação parcial com o pai via cartas. Ele ainda luta, mas liga agora. Pergunta de você. Tomás riu pela primeira vez em dias, o som liberando tensão como rolha de garrafa de vinho verde. Afonso organizou uma contraofensiva, uma vigília noturna no Rossio, coração pulsante de Lisboa, com velas e cartazes iluminados por celulares. Centenas vieram, alunos, ativistas, famílias aliadas, cantando Grândola, Vila Morena adaptada para Amor Sem Fronteiras. Tomás falou, voz amplificada por microfone, essas fotos mentem. Mas minha verdade é real, eu amo Afonso, e isso me torna forte. A multidão rugiu, e o Sr. Mendes, assistindo de longe, baixou a cabeça, o ódio se dissolvendo em vergonha. A virada pessoal veio para Afonso, sua família, outrora distante, o convidou para jantar em casa, nos subúrbios de Oeiras. A mesa, coberta de azulejos pintados à mão, rangeu sob pratos de cataplana de marisco. Seu pai, um engenheiro de pontes com mãos grandes, quebrou o gelo, eu li sobre vocês. No início, doeu. Mas ver você feliz vale mais que orgulho. A mãe chorou, abraçando, seja quem é, filho. Nós amamos. Afonso saiu dali leve, correndo para Tomás com a notícia, os dois dançando na chuva fina como em festas de São João. Rafael reconstruiu pontes, seu pai, após terapia familiar sugerida pela escola, apareceu na porta da casa de Afonso com uma garrafa de aguardente. Eu errei com meu menino. Deixe-me ajudar agora. Eles brindaram à redenção, o álcool queimando como purificação. Rafael, agora mentor para novatos confusos, encontrou propósito, seu sorriso genuíno pela primeira vez. A escola transformava-se, o mural de Tomás e Afonso expandiu-se para um jardim da diversidade, com plantas simbólicas, íris para a esperança, lavanda para a serenidade. Aulas incluíam debates sobre Pessoa, cujos amores ambíguos espelhavam almas que er. Mas um último teste, uma excursão a Évora, cidade de templos romanos e ossuários medievais, onde o passado sussurrava lições de mortalidade. Lá, em um círculo ao redor de uma fogueira, alunos compartilharam histórias, de coming-outs familiares, rejeições, aceitações. Tomás falou de sua jornada, de soco no rosto a abraço no coração. Rafael acrescentou, de agressor a aliado. Afonso concluiu, amor vence, como o Alentejo vence a seca. De volta a Lisboa, o amor de Tomás e Afonso aprofundava-se. Eles exploravam a cidade como amantes, piqueniques no Monsanto, sussurros em livrarias da Rua Garrett, promessas em miradores onde o Tejo beijava o céu. Mas tensão crescia com o fim do ano letivo. Afonso sonhava com a universidade em Coimbra, Tomás com arte em Lisboa. E se nos separarmos?
Tomás perguntou uma noite, no terraço com vista para o aqueduto. Afonso silenciou com um beijo. Distância testa, não quebra. A revelação que mudaria tudo veio de forma inesperada. Durante limpeza de arquivos antigos, a doutora Sofia encontrou cartas de alunos que eram dos anos 70, censuradas pelo antigo diretor. Elas contavam histórias paralelas, amores proibidos, bullying silenciado. Publicadas em um livro escolar, Vozes Esquecidas, inspiraram uma doação anônima massiva de um filantropo que era, financiando bolsas para estudos LGBTQ+. A escola renasceu, um farol em Portugal. Contudo, o conflito final eclodiu quando o Sr. Mendes, em desespero, processou a escola por danos morais a sua filha, alegando exposição a conteúdo impróprio. O tribunal em Lisboa, com tetos altos e ecos de justiça, virou palco. Testemunhas desfilaram, Tomás, Afonso, Rafael, até o pai de Rafael. Meu filho cresceu aqui, testemunhou ele. Graças a eles. O juiz, uma mulher de olhar penetrante, arquivou o caso. Educação não é dano, preconceito sim. Vitória total, aplausos e quando como sinos da Basílica. Na celebração posterior, no pátio sob estrelas, Tomás e Afonso dançaram fado moderno, corpos entrelaçados. Rafael, com um novo namorado tímido da turma vizinha, sorria ao lado. A escola mudara, de ninho de ódios a berço de aceitação. O verdito do tribunal selou o destino da escola como um selo de cera em pergaminho real, marcando o fim de uma era de sombras e o alvorecer de luzes plenas. Lisboa, com suas 7 colinas testemunhando transformações desde romanos a mouros, parecia aprovar. O Tejo fluía sereno naquela manhã de verão, refletindo céus azuis como capas de azulejos. Tomás acordou nos braços de Afonso, o quarto inundado de sol filtrado por cortinas de linho, o ar perfumado por pão fresco assando na padaria abaixo. Hoje é nosso, murmurou Afonso, beijando sua testa. O baile de formatura. E o futuro? A escola, agora renomeada Santa Apolónia Inclusiva, pulsava com preparativos. O pátio, outrora palco de sussurros maliciosos, enfeitava-se com guirlandas de flores silvestres do Alentejo e lanternas de São João, pescando promessas de alegria. Alunos de todas as turmas contribuíam. Maria pintava murais efêmeros de arco-íris entrelaçados com o brasão português. Rafael coordenava a música, uma mistura de fado que era e pop moderno de cantoras como Carminho. Tomás, com seu talento artístico, desenhava convites personalizados, cada uma janela para sonhos coletivos. Mas sob a euforia, resquícios de dor. O Sr. Mendes, derrotado no tribunal, enviara uma carta de desculpas à escola, lida em assembleia. Eu vi a ameaça onde havia lição. Minha filha me abriu os olhos, perdoem-me. Alguns duvidavam da sinceridade, mas Tomás, com coração amplo como o oceano que banhava Sagres, defendeu. Palavras curam como tempo cura vinho. Afonso, pragmático, assentiu, enquanto ações sigam. O baile iniciou ao entardecer, o céu tingindo-se de laranja como o atardecer em Nazaré. O auditório, transformado em salão de baile com mesas de damasco e candelabros de ferro, ecoava com risos e passos de dança. Tomás, em uma camisa branca bordada com motivos de azulejos, esperava nervoso na entrada. Afonso chegou como visão, smoking azul marinho evocando o Tejo, flores de jasmim na lapela. Você é minha Lisboa, sussurrou, puxando para a pista. Eles dançaram uma valsa lenta, corpos sincronizados como ondas em praia, ignorando olhares, agora de admiração, não julgamento. Rafael, com seu namorado, girava ao lado, rindo de piadas internas. Quem diria que o valentão viraria romântico, brincou o garoto. Rafael sorriu, culpa do amor. Contagioso. A doutora Sofia, em vestido verde esmeralda, ergueu um brinde, a esta escola, que navegou tempestades e ancorou em portos seguros. Por Tomás, Afonso, Rafael, heróis anônimos. Aplausos ribombaram, taças tilintando como sinos de Natal. Mas o verdadeiro clímax veio após o baile, em uma surpresa orquestrada por Afonso. Ele levou Tomás ao mirador da Senhora do Monte, onde meses antes confessaram amor sob estrelas indiferentes. Agora, uma manta xadrez esperava, com queijos, uvas e uma garrafa de vinho do Douro. Eu tenho algo, disse Afonso, ajoelhando-se, não em proposta, mas em promessa. Tirou uma caixinha de veludo, revelando pulseiras trançadas de couro e prata, gravadas com Tejo Eterno. Para Coimbra e Lisboa. Para sempre. Tomás chorou, abraçando-o, você é meu descobrimento. Enquanto isso, Rafael reconquistava o pai completamente, uma viagem de reconciliação ao Algarve, pescando em barcos como nos velhos tempos, mas agora com conversas profundas sobre identidade. Eu te amo como é, disse o pai, jogando a rede. E orgulho-me. Rafael voltou transformado, pronto para a universidade em Porto, estudando psicologia para ajudar outros em labirintos internos.
A escola, mudada para sempre, implementou legados duradouros, um fundo anual para ativismo queer, parcerias com o ILGA Portugal, dias temáticos de heróis escondidos, celebrando figuras como o escritor Quer Teixeira de Pascoais. Alunos transferidos de famílias intolerantes encontravam refúgio, mentores em Tomás, Afonso e Rafael. Anos depois, em uma visita de retorno, Tomás, agora artista em ascensão, expondo em galerias do Chiado, e Afonso, professor em Coimbra, mas commuting por amor, caminharam pelos corredores familiares. Rafael, terapeuta em Lisboa, juntou-se, seu namorado ao lado. Olha o que fizemos, disse Tomás, tocando o mural expandido, agora uma parede viva de histórias. De um só com uma revolução. O sol se punha, banhando tudo em ouro, e eles brindaram com pastéis de nata, rindo de memórias. O amor, frágil como cristal de Alcobaça mas forte como o rochedo de Gibraltar, prevalecera. Em Portugal, terra de saudades e descobertas, eles haviam navegado o desconhecido e encontrado Porto Seguro.